Se tu fores liberdade e eu o teu namorado, viveremos a saudade como a guitarra vive o fado. Como abril abriu a cor, como só o sol pode fazer. Cravos vestiram o amor para o amor acontecer. Sabemos qual a razão de não nos sentirmos sós. Liberdade é a canção e abril a sua voz. Assim veio a certeza de termos a liberdade, de vivermos sem tristeza e dela não ter saudade. Há 50 anos atrás acordei uma manhã ainda muito menina e sem saber o que estava a passar. Passados 50 anos, identifico o 25 de Abril como sendo a data que dá a liberdade a cada um de vocês poder falar sobre aquilo que cada um está a pensar. Parabéns. Falar do 25 de Abril de há 50 anos é falar de uma palavra que é fundamental para todos nós. Cidadania. Há 50 anos foi aberta a porta que permite a todos nós podermos exercer os nossos direitos e compreender verdadeiramente quais são os nossos deveres. E isso faz-se através de um trabalho fantástico que é exercer a cidadania. E exercer a cidadania é aquilo que nós podemos nestes 50 anos construir, aprender a fazer, aprender a gostar e aprender a ensinar, participar todos os dias de forma aberta, democrática, de forma civilizada na vida da nossa comunidade, na vida de todos nós. Ser cidadãos é aquilo que o 25 de Abril nos trouxe há 50 anos. Ainda bem. O 25 de Abril para mim representa o meu pai, por diversas razões. Primeiro porque era uma pessoa inclusiva e eu também me considero, e é isso que o 25 de Abril representa para mim, a inclusão. Eu acho que todos temos os mesmos direitos humanos e todos temos tanto os mesmos direitos como os mesmos deveres. E devemos ser todos tratados da mesma forma. As pessoas, quanto mais anos passam, mais se aproximam do fim. As instituições, quanto mais anos passam, mais se aproximam da eternidade. E a nossa democracia, aos 50 anos, tem mais responsabilidade do que tinha aos 49, aos 48 e aos 47. E, portanto, passados estes primeiros 50 anos, somos agora nós os que temos a responsabilidade de a manter, a cuidar, a fortalecer, de modo a que daqui a 50 outros possam fazer a festa dos 100. 25 de Abril sempre. Então, o 25 de Abril é a nossa liberdade, a liberdade de escolha, da opinião e a escolha pela democracia. No dia 25 de abril de 1974 iniciámos uma nova fase daquilo que é a nossa vida comunitária e a vida do país. O 25 de abril de 74 permite-nos hoje viver em liberdade, expressar as nossas opiniões, tomar decisões, no fundo, viver a cidadania. É uma conquista porque muitos lutaram, é uma conquista que muito demorou a alcançar e é uma conquista que hoje nos valoriza enquanto cidadãos, enquanto país e enquanto comunidade. Devemos diariamente fazer vingar aquilo que são os ideais de Abril, a liberdade, a justiça, a igualdade de oportunidades e, no fundo, a igualdade de um país que se quer justo, que se quer igualitário e que se quer de desenvolvimento. Uma homenagem muito sincera e muito agradecida a todos os capitães de Abril e a todos aqueles que ao longo destes 50 anos fizeram Abril acontecer. Eu não vivi o que foi o 25 de Abril, mas é como se tivesse estado lá, como se tivesse conhecido cada história, cada cravo, cada amigo. Luto pelo 25 de Abril desde que conheço a história. O 25 de Abril é um símbolo da resistência do povo, da luta pelas conquistas dos direitos humanos fundamentais para todos, da justiça social, marcando uma era de liberdade que tem de ser cada vez mais preservada por todos nós. Viva o 25 de Abril! Após 50 anos de democracia, o 25 de Abril, esse marco histórico de Portugal que o mundo inteiro escutou, está mais esquecido que nunca. Por isso é urgente valorizar o que foi alcançado em 1974 e voltar a acreditar que existem valores e direitos porque vale a pena lutar. 25 de Abril, em curtas palavras, foi como foi pedido. Eu quero dizer que das 3 Ds que o movimento das Forças Armadas disse e quis como princípio para a Revolução de 25 de Abril, um dos 3 Ds em qual eu meti foi no D de desenvolvimento. Porque sabia e sei que a democracia só se consegue sobreviver se for capaz de gerar desenvolvimento. Abril é algo de lindo. Abril significa
liberdade significa democracia. Abril não é de direita, não é de esquerda, não é de nada. Significa estes dois conceitos que foram muito importantes na nossa sociedade nos últimos 50 anos. Infelizmente, a liberdade de expressão, a liberdade de intervenção não tem sabido acompanhar quer a liberdade, quer essa liberdade, quer a própria democracia, não têm sabido acompanhar os tempos. 50 anos passaram e eu já disse isto várias vezes, quando o respeito pela maioria e quando a maioria começa a não ter razão, há tendências para que se querer acabar com isto. E, infelizmente, é aquilo que se começa a notar. Pessoas a afastarem-se desta ideia e outras forças a ganharem expressão, que é a expressão de um descontentamento natural que, infelizmente, ao longo do tempo tem desvirtuado um pouco aquele conceito inicial bonito em que todos nos revíamos nessa altura. O 25 de Abril, para mim, foi realmente uma porta aberta para uma outra realidade completamente distinta. Foi a realização, digamos assim, de um sonho de dias de céu azul e de campos, digamos assim, tingidos de verde, de uma esperança de mudança muito grande. Não foi fácil, numa sociedade aqui em Castelo Branco e, sobretudo, num liceu que estava modelado por normas extremamente rígidas. Mas foi um desafio muito, muito grande na época e, sobretudo, porque os programas de geografia foram, nessa época, uma janela aberta para o mundo, para a realidade do mundo. Estudavam-se as reformas agrárias nessa altura e, portanto, todos os jovens tinham uma ânsia enorme de conhecer outras realidades e de realmente participarem ativamente. Foi o período mais importante da minha vida como profissional, porque os programas estavam adaptados à ânsia que os jovens sentiam de conhecimento que não tinha sido permitido até à altura e foi um período muito, muito importante na minha vida profissional. Vamos comemorar os 50 anos do 25 de Abril. 25 de Abril de 74, eu já participei nessa revolução, a seguir à revolução do 25 de Abril de 74. Já participava em atividades desta zona e o 25 de Abril catapultou uma série de gente para a atividade política que até aí era impossível realizar. Eu pertenço a um número desses que era do povo e que o 25 de Abril proporcionou que tivesse uma vida ativa na participação cívica, que foi aquilo que eu fiz, quer na vida autárquica, quer na vida das coletividades e das instituições. Foi o 25 de Abril que proporcionou que gente como eu viesse para a vida pública e contribuísse para o desenvolvimento das nossas terras. Portanto, o 25 de Abril foi uma data, esse acontecimento, uma data importante que proporcionou grandes transformações do país e proporcionou que muita gente que estava impedida de participar, jovens que estavam impedidos de participar na vida do país, o pudessem fazer graças à Revolução do 25 de Abril. Por isso é que estou de alma e coração e de tempo inteiro a dizer, graças ao 25 de Abril, este país é hoje mais moderno, mais desenvolvido, com melhor bem-estar das populações, quando nós tínhamos um país de miséria e com grandes dificuldades. Viva o 25 de Abril! Que os 50 anos não matem a memória das pessoas. Nos 50 anos do 25 de Abril, temos que nos lembrar que a liberdade custou muito a ganhar e, mais do que um dia, é todos os dias que devemos lutar por ela, porque ela é o bem mais precioso que a nossa sociedade tem. Quando provocamos uma mudança no sentido de nos libertarmos de algo que nos faz mal a nós e aos outros, estamos a honrar o nosso 25 de Abril. Obrigada, Álvaro Cunhal, e a todos os libertadores de Abril. 50 anos do 25 de Abril. Democracia, liberdade, as portas que Abril nos abriu. Gostava, nesta ocasião, de destacar um aspecto bastante importante,
que é o poder local. É pelo poder local que nós aqui estamos e foi o poder local que contribuiu para o grande desenvolvimento das nossas localidades. Castelo Branco não seria a mesma cidade se porventura não tivesse acontecido o 25 de Abril e não houvesse uma Câmara Municipal eleita e uma Junta de Freguesia eleita. Abril, sempre, viva o 25 de Abril. Há 50 anos atrás, nada tínhamos e nada podíamos fazer por isso. Hoje, após 50 anos, temos que preservar aquilo que ganhamos, a liberdade. Esta liberdade que tem que ser pensada e dita e feita com toda a dignidade. Para mim, o 25 de Abril é a conquista da liberdade, mas, sobretudo, aceder aos direitos consignados na Carta dos Direitos Humanos de 1948 e que tornou Portugal um país moderno. A liberdade é, de facto, um valor supremo. E eu parece-me que este marco dos 50 anos deve ser bastante assinalado para que a geração atual perceba o quanto foi importante, foi um momento histórico que fez toda a diferença nas nossas vidas. Eu já não me imagino a viver como os meus pais dizem que viveram antes do 25 de Abril. E, portanto, é importante esta mensagem para que todos percebam que a liberdade é, de facto, um valor supremo. O 25 de Abril, para mim, sem Salgueiro Maia, não haveria 25 de Abril. Porque realmente foi uma personagem muito importante e que realmente... sem ele, não sei se a coisa teria corrido bem. Assim correu bem, graças realmente a ele e a todos que o acompanharam. Para mim, o 25 de Abril, poder viver depois do 25 de Abril, foi poder escolher, ter a oportunidade de sonhar, ter a oportunidade de decidir. Eu pude decidir e escolher estudar onde quis, o que quis. Pude, como professora, casar quando quis, sem autorização que o Estado Novo assim requeria. E para os meus alunos e para as minhas alunas, acima de tudo, esse poder de escolherem e de sonharem aquilo que quiserem na vida é extremamente importante. O 25 de Abril, que vem dos meus pais, tanto é uma promessa por cumprir. Efetivamente nós, tanto eles, cresceram numa ideia fantástica, que realmente o 25 de Abril foi um princípio de uma revolução que para nós mudou um mundo que em Portugal nunca mais foi a mesma coisa, mas, no entanto, aquele ideal que nós defendemos no 25 de Abril está por cumprir, porque a liberdade, o conceito que foi sempre defendido, da igualdade para todos, uma casa para todos e trabalho para todos, está ainda muito longe de o conseguirmos fazer. No entanto, o que eu digo sempre aqui aos meus jovens, para não me alongar muito, é que o futuro é sempre deles, o nosso é o presente, porque nós estamos no mundo do trabalho numa questão de transformação e de lhes dar a liberdade de pensamento e a liberdade de escolhas. E o que eu gostaria deste ano, do 25 de Abril, que completamos 25 anos, é que os jovens percebam a importância que ele tem nas suas vidas e que transformem essa promessa numa realidade no nosso dia-a-dia. Portanto, e penso que será essa a mensagem que eu gostaria de transmitir. Celebrar os 50 anos de Abril pode ser uma ótima oportunidade para refletir sobre as conquistas e desafios que surgiram desde então. É uma chance de reconhecer o impacto duradouro deste momento histórico e renovar o compromisso com os ideais de liberdade, democracia e justiça social. Falar do 25 de Abril é falar da liberdade, do poder de decisão, de participação, de opinião e também de expressão. Eu, como músico sou, e como a música foi muito importante no 25 de Abril, posso-vos dizer que foi o fim da censura, foi o fim do medo, para dar início a um novo ciclo de música sentida e uma decisão de expressão que não havia na altura. O 25 de Abril é a esperança, é a luz que se acende, é a porta que se abre, é a raiz da liberdade. Estamos no coração da cidade e por detrás de mim está um edifício meio arruinado que nos envergonha a todos. No primeiro andar deste edifício, durante muitas décadas, funcionou a Assembleia de Castelo Branco. A Assembleia de Castelo Branco foi um clube centenário que durante muitas décadas foi, nos arquivos da PIDE encontramos essa referência, foi aquilo que a polícia política do regime de Salazar e Caetano chamava o covil da oposição.
Aqui se encontravam nomes, nossos conterrâneos, cuja memória é preciso honrar. Recordo alguns deles: Vasco Silva, Lourdes Geirinhas, Manuel João Vieira, Mário de Deus Branco, Mário Barreto, Albano Pina, Carlos Val, Carlos Pires Correia, Valentim Antunes, Carlos Ambrósio, enfim, Tito Capeto Jusarte, enfim, um naipe enfim, quase todos eles republicanos. Havia o único monárquico desta Assembleia, Arnel Afonso, quase todos já falecidos, e é preciso honrar-lhes a memória. Nesta Assembleia reunia-se o reviralho albicastrense, a oposição democrática, muitos deles, ou todos eles, carregavam a canga de muitos anos de vigilância e opressão. Alguns deles conheciam já as prisões do fascismo, a tortura. Alguns deles tinham sido expulsos da função pública e outros impedidos de lecionar no ensino público. É preciso honrar-lhes a memória. Esta casa foi, durante muitos anos, uma escola de democracia. Aqui se encontravam verdadeiramente aqueles que, durante muitos anos, foram o rosto da resistência e da oposição democrática ao regime de Salazar e Caetano. E ao comemorarmos os 50 anos do 25 de Abril, é preciso lembrar esta associação, a Assembleia de Castelo Branco, e é preciso recordar estes nomes. Então, 50 anos depois, eu creio que o 25 de Abril continua a ser uma aprendizagem difícil e por vezes incómoda da liberdade com responsabilidade, dos direitos de igualdade que implicam deveres, implicam responsabilidades, implicam escolhas individuais e para o coletivo que têm que ser muito bem ponderadas, porque têm consequências para todos. Eu acho que continuamos em busca de um modo igualitário de viver em sociedade juntos, mas por vezes ainda nos deixamos cair numa sonolência complacente que escolhe não ver desigualdades de acesso, de tratamento, que escolhe não ver as profundas assimetrias territoriais do nosso país, e estas geram desigualdade e geram problemas no acesso à igualdade. O 25 de Abril, para mim, o melhor retrato que já foi feito sobre Abril foi Sofia de Melbrenner, que nos disse no seu poema do 25 de Abril que esta é a madrugada que eu esperava, o dia inicial inteiro e limpo, onde emergimos da noite e do silêncio e livres habitamos a substância do tempo. Isto, na minha opinião, reflete exatamente aquilo que foi o 25 de Abril, e as pessoas da minha geração sabem exatamente o significado disto. Passarmos de uma situação completamente escura, em que, por exemplo, as mulheres não tinham direitos nenhuns, não podiam votar. Eu lembro quando entrei na faculdade, sabia que tinha uma limitação, nunca poderia ser juiz. As mulheres nunca poderiam aceder à carreira de juiz, por exemplo, e portanto isto era uma limitação. Passado 3 anos, eu estava na faculdade, quando foi 25 de Abril, de repente abriram-se-nos todas as portas e passámos a ter as liberdades e a possibilidade de podermos votar, de podermos aceder a todos os lugares como podiam os homens, e os homens puderam também, eles próprios, ter uma voz própria, poder falar, poder abrir os canais todos da sua vida e mostrar que, de facto, Portugal era um país como os outros, como os países europeus, e não um país oprimido, que era aquele em que nós vivíamos. Saber o que é Abril é poder voltar atrás e perceber o que é que se passou, o que é que passaram aqueles que viveram as duas situações. O mês de Abril passou a ser, para a minha geração, o mês mais bonito do ano, e o dia 25 de Abril, o dia mais bonito também do ano, porque significa liberdade, significa poder viver como nós queremos, como todos nós queremos. Aceitei o desafio da Junta de Freguesia para falar um bocadinho sobre o 25 de Abril. E das primeiras coisas que eu quero dizer é que, por exemplo, as nossas autarquias, Junta de Freguesia, as câmaras municipais, sofreram uma grande reviravolta pela positiva
porque começaram a eleger os seus próprios eleitos, que até aqui eram nomeados pelo partido do governo. Mas falando de 25 de Abril, 25 de Abril de 74, recordo-me perfeitamente, estava eu em Coimbra, foi um hino à liberdade, foi uma revolução que seguíamos atentamente. Já antes disso tínhamos tido o movimento das Caldas da Rainha, que começou, mas depois realmente revigorou com o 25 de Abril. E 25 de Abril trouxe-nos coisas muito boas, e eu vou recordar algumas. Primeiro, o fim da Guerra Colonial. No dia 25 de Abril de 74, tinha apenas 43 anos, fiquei tão feliz e tão contente com o que se estava a passar, que fiz esta quadra. Abril. Abril é Portugal a cantar. Abril é liberdade e amizade. É revolução, é alegria, é poesia. Abril é cravos aos molhos. Abril é luz nos meus olhos. É o Carmo e a Trindade. É paz no coração. Abril é sol a nascer. Abril é mais do que eu sei dizer. O tempo passa a fugir. 50 anos passados. Viva o 25 de Abril! Viva a Revolução dos Cravos! Portugal e nós todos devemos a nossa liberdade e também em grande parte, em grande medida, aquilo que somos hoje em dia enquanto país, àqueles que há 50 anos sendo militares, tiveram a coragem de contestar o regime e desobedeceram ordens, arriscando com isso a sua vida, a sua liberdade e o seu futuro. Por muito menos, outros foram presos, torturados, deportados, exilados. Com eles, aprendemos que as instituições devem ser respeitadas sempre. As pessoas que as regem só enquanto merecem. 25 de Abril, absoluto e sempre. Para mim, o 25 de Abril foi um grito de medo, porque eu tinha apenas 4 anos, mas ficou-me na memória, e não é normal uma criança de 4 anos ficar com uma memória de um grito mau, porque para mim ouvi gritaria, eu morava na Avenida do Liceu, viemos todos para a rua e ouvi gritaria e de repente passaram os carros dos militares e a gritarem liberdade, liberdade, e para mim aquilo foi um medo terrível. Eu chorei, fiquei altamente consternada com aquilo, mas depois os meus pais explicaram, mas uma criança de 4 anos não percebe nada disso, não é? Então, quando eu fui para a escola primária, começámos a falar sobre o 25 de Abril e aí é que eu percebi que foi um grito, não de choro, mas foi um grito de liberdade e realmente foi muito bom para todos nós e acho que foi muito bom para todo o país e viva a liberdade. Para mim o 25 de Abril é uma data fronteira entre um povo em guerra e um povo em paz. É uma fronteira entre os dias cinzentos e as manhãs de primavera. O tal dia inicial em que aprendemos todos a soletrar as sílabas de 2 palavras com pleno significado que é a nossa cidadania contemporânea. São elas liberdade e democracia. O 25 de Abril cumpriu realmente essas 2 palavras e há que nunca esquecer essa data fundamental para o que são as nossas vivências do dia-a-dia e principalmente recordar sempre, pois recordar é apenas voltar a passar pelo coração. E falar de 25 de Abril é falar do coração de todos nós. O Rotary Clube Castelo Branco é uma organização constituída por profissionais de diferentes áreas que defendem, entre outros aspectos, a prestação de serviço à comunidade, a valorização dos direitos humanos e a difusão de altos padrões éticos a nível profissional. O nosso clube faz parte de um movimento internacional que tem como lemas dar-se antes de pensar em si e mais se beneficia quem melhor serve. Apesar do surgimento do Rotary em Portugal ter sido anterior em 1974, foi o 25 de Abril que permitiu aos clubes rotários passarem a praticar em plena liberdade de expressão os ideais rotários na sua plenitude, nas áreas da paz e resolução de conflitos, saúde, educação, proteção do meio ambiente e desenvolvimento económico e comunitário. Ora, então, o 25 de Abril, para mim, significa realmente liberdade, como para todos. Mas isto é um lugar comum falar liberdade. Mas liberdade, o que é liberdade? A liberdade, costuma-se dizer que a nossa começa onde acaba a dos outros. E eu costumo dizer que a liberdade é o respeito que temos pelos outros.
E a nossa liberdade realmente depende dos outros também. Liberdade não é só ser contra a opressão, não é só não estar na prisão, estar livre de ser livre, mas é também poder dizer o que se quer, mas com respeito pelos outros e com ética, com amizade. Liberdade para mim é isso, é respeito. Plantaram em nós a liberdade, não a deixemos morrer. A liberdade é uma flor, tem a forma de cravo e a cor de luta. Não sei o que é viver sem liberdade, mas sei que foi difícil de conquistar. E cabe a nós, jovens, continuar a exigir pelos direitos humanos, pela liberdade e pela força de expressão. Viva o 25 de Abril e viva a liberdade! A Revolução de Abril foi o fim do autoritarismo e o início da democracia. Foi ainda uma porta aberta a 1000 oportunidades. Será que soubemos aproveitá-las? Então, o 25 de Abril foi a madrugada que todos esperavam. O fim do obscurantismo, o início da liberdade, liberdade para todos, e para quem nasceu depois do 25 de Abril de 74 como eu, representou a liberdade de poder ser quem quisermos e como quisermos ser. E isto é o 25 de Abril. 25 de Abril foram 50 anos de ditadura que tivemos pelo presidente Salazar, não é? E que pelo 25 de Abril tivemos liberdade. Eu trabalhava aqui no Arco do Bispo, quando na altura vinha para trabalhar e tinha acabado a Mocidade Portuguesa Feminina, fui vítima de ficar sem trabalho, não é? Mas para mim foi muito bom, porque veio a liberdade e sinto-me muito satisfeita e saímos de uma ditadura. 25 de Abril, para mim, ora, eu tinha 17 anos quando se deu 25 de Abril, estava em Castelo Branco. Na altura não me apercebi do que realmente estava a passar, mas depois, mais tarde, vim a perceber que o 25 de Abril tinha sido uma revolução de cravos provocada pelas Forças Armadas no Largo do Carmo e em vários lados dentro de Lisboa. Só me apercebi muito mais tarde o que realmente queria dizer o 25 de Abril. O 25 de Abril quis dizer liberdade, liberdade de expressão, feita por cravos que na altura, também quando realmente se falavam em cravos, eu achava estranho uma revolução feita por cravos. Quando aconteceu a Revolução dos Cravos, eu era muito jovem, não tinha noção do que estava a acontecer na realidade. Vivíamos em opressão e de um momento para o outro passámos a viver em liberdade. As pessoas tiveram uma vida melhor, mas temos que continuar a trabalhar para um futuro melhor, para que possamos ter uma vida de mais liberdade. Liberdade implica responsabilidade e, ao mesmo tempo, termos paz. Ora, 25 de Abril, dia em que os soldados sem sangue abriram o caminho para a nossa liberdade. Liberdade de expressão, que até à data não se sabia o que isso era. Pronto, o 25 de Abril, para mim, corresponde à liberdade e à democracia. Liberdade, pronto, porque nós vivemos debaixo de uma ditadura durante 48 anos, ou seja, no Estado Novo, desde 1926 até 1974. Pronto. A democracia permite-nos nós eleger os nossos governantes e de uma forma para menos que não acontecia anteriormente. Tenho a honra de ter nascido em Malpica do Tejo, terra de tradições democráticas, povo pobre, mas honrado, que desde 1974 tem primado pelas lutas pela democracia. Assim sendo, ou por isso mesmo, desde 1975 celebramos anualmente o 1º de Maio. Mais recentemente, com a homenagem que é feita ao cantautor José Afonso, com o festival em homenagem, pela recolha que fez nos idos 60 do século passado, de 4 músicas tradicionais do nosso cancioneiro, que imortalizou em disco. Por isso, é um orgulho associar-me à festividade dos 50 anos do 25 de Abril, aos 50 anos da democracia em Portugal. Viva Portugal, viva o 25 de Abril. A liberdade deve ser conquistada, não concedida. Era mais ou menos isto que dizia Roosevelt, antigo presidente dos Estados Unidos.
Já Camus destacava que a liberdade não é mais do que uma oportunidade para sermos melhores. Por isso, preservemos a nossa liberdade, sendo cada vez melhores pessoas, e não esqueçamos que, apesar de terem passado 50 anos em Portugal, ainda há muito por fazer nesta jovem democracia. Ainda falta muito para que crianças, mulheres, homens, idosos e trabalhadores vivam num mundo livre. Porque enquanto houver crianças que passam fome e são violentadas, mulheres ou homens que morrem às mãos dos companheiros, idosos que são abandonados e trabalhadores a verem os seus direitos dilapidados, não viveremos num país, num mundo plenamente livre. Sigamos em frente, sempre na defesa dos valores de Abril, que por vezes parecem esquecidos. E enquanto jornalista, não posso deixar de realçar que a palavra é o melhor instrumento para defender, preservar a liberdade. No fundo, liberdade é não ter medo de falar ou agir. Salvaguardemos os valores de Abril. Viva a liberdade! 25 de Abril, 50 anos, um apelo à memória, um apelo às raízes dos valores de Abril, dos valores da democracia, da justiça, da paz, da verdade, da igualdade, sobretudo da igualdade de oportunidades, igualdade na diferença, uma democracia plural que respeite de facto os valores necessários à vida coletiva, mas também sementes do presente, da memória fecunda e sementes para o futuro, quer no dia-a-dia, quer na vida coletiva do governo, das autarquias, das coletividades, da nossa vida pessoal, porque sem a aprendizagem da democracia e de bons e verdadeiros democratas, a democracia correrá perigos. E é sempre uma construção, uma aprendizagem permanente. É isso que faz com que a pouca, modesta colaboração de cada um no coletivo torne a possibilidade de construirmos uma sociedade mais justa, livre e aberta. É o que nos interessa a todos. Assinalar os 50 anos do 25 de Abril é celebrar a democracia e a liberdade. Um processo ainda em construção e que não devemos descurar, porque, atendendo ao momento em que vivemos, com uma guerra na Europa, com duas grandes potências em regimes ditatoriais, com o crescimento de movimentos populistas, devemos estar vigilantes. Enquanto mulher, agradeço a todos aqueles que fizeram este processo e que continuam a trabalhar por ele, para que eu hoje possa estar aqui, livremente, a falar. Saibamos todos honrar e trabalhar, mas todos, a democracia e a liberdade que nos foi conferida há 50 anos. Muitas foram as portas que Abril de 74 abriu. Referencio a liberdade de expressão, a liberdade política e o acesso ao ensino.